Hum. E a ver se eu consigo apanhá-la. Alô, boa noite. Já estamos aqui para mais um Ecologia Educacional a pares, desta Aí está, aí vez, está. Maria está em direto. desta Já vez aderi. com quem? Com quem? Está a chegar? Oh, que maravilha! Isto é espetacular. Então vamos aqui ao Face também. Vou fazer um enquadramento. Isto está perfeito, não está? No Instagram. Top, top. Helena Então, também está aqui, que maravilha. E a Susana, beijinhos Susana, beijinhos Helena. beijinhos, Susana. Maravilha. Estamos aqui no Insta e no Face para mais um Ecologia Educacional, desta vez a pares, e tenho a honra e o privilégio de poder convidar e ele ter aceite o nosso querido psicólogo educacional, Dr. Alfredo Leite. Mais uma vez agradeço do fundo do coração, porque realmente estes nossos encontros têm sido engraçados. Estava eu numa escola, quando entrei para uma escola, o doutor já lá tinha ido dar uma formação e eu não assisti. Entretanto, saio da escola, o doutor volta a dar formação nessa escola e, entretanto, encontro presencialmente num sítio onde não estava à espera, que foi no Congresso da Felicidade, da Ana Pedroso, e que tive a coragem para lhe pedir um abraço, porque já há muito que o seguia. Que engraçado, que engraçado. Pois naquela escola andámos desencontrados, não é? Correto. Então É estávamos aqui verdade. nas redes sociais e naquela escola desencontrávamos. Mesmo. Alguma coisa, E bem boa alguma que, coisa. era, bem boa que é aquela escola, não é? É muito boa. Sim, sim, sim. Gosto muito de lá É, ir. aquela escola tem coisas muito boas, também há coisas a Com melhorar, certeza. mas sim, é uma das melhores aqui Colégio da nossa Penas Leal, não é? Colégio Penas Real. Real, oh caramba, Penas Real, mas sim senhor, gosto muito de lá ir, já lá estive com as crianças e já lá estive com os adultos também e gosto Uhum. dessa dicotomia que me acompanha com os adultos e com as crianças, com os educadores formais, mas também com as crianças e gosto da aprendizagem que isso me traz. Ele realmente vimos lá no Congresso da Felicidade e eu reconhecia. Reconheceu, reconheceu, porque eu estava a tomar conta de uma bebê de um casal dos vinhos, da geração da Opa, a talha, geração da talha, ainda foi das melhores coisas. e Aquela entretanto eu, bebezinha deles. sim, andava lá de um lado para o outro e falava com toda a gente, falava entre aspas com toda a gente, e Simpática, a mãe estava a falar consigo e a bebê estava a querer a atenção, então eu estava com o bebê para a bebê estar mais distraída, para a mãe poder estar a dar atenção ao Eu doutor. sempre a dar Então, conversa, naquele caso era vinhos, o tema bastante interessante. Muito bom, muito bom. A por Maria isso foi. João agradeceu-me, mas eu é que tenho que agradecer o convite, mas mais do que o convite, agradecer o facto de ser uma mulher com iniciativa. Não é fácil, eu sei, a dinâmica familiar, o filho que pede não sei quê, o marido que está a dormir, põe mais baixo, põe mais alto, vem a net, vai a net. Parabéns. Não é fácil, é preciso que no mundo hajam mais pessoas assim, com essa iniciativa, com essa perseverança. Sei que tem sido consistente nos seus diretos e obrigado por isso, porque eu gosto de sentir que estou num mundo com pessoas dessas. Obrigado. Sabe que isto agora vem assim a baba a Não, escorrer, mas é sabe disso? verdade, porque lá está, eu também sei que isto não é fácil. E para quem nos está a ver, toda a gente está também de parabéns porque está a tirar aqui um bocadinho de tempo para estar aqui connosco, mas eu sei que isto não é para toda a gente. Instala, desinstala, liga, desliga, cansado no fim do dia e por isso realmente está de parabéns por transmitir, por colocar aqui a sua voz no mundo. Sabe que este projeto, apesar de já estar na gaveta há alguns anos, Sim. Está a sair de raiz tudo, porque eu não domino as redes e não tenho rede de apoio em relação a pais, não é? No sentido de clientes, assim que se possa dizer. Então, está a ser tudo novo, criar sites, a enviar para escolas,
A Maria João Então, podia-me fazer um resumo em que consiste mais concretamente a ecologia educacional, além dos diretos que nós vamos conhecendo, em que consiste? Esse site vai ter que alma, vai ter que objetivos, que serviços? o site já está, já lancei, já coloquei também nas redes, e a ecologia educacional nasce como uma abordagem onde engloba diferentes temáticas. Desde 2018 foi quando eu tive a minha formação em PNL, que a coisa se transformou, digamos assim. Estava na altura como educadora de infância. Sim, sim, eu mantenho sempre. Claro. Aquilo que a ecologia educacional é, basicamente, é uma temática, uma abordagem que fala sobre a comunicação com a criança. E nessa comunicação, nessa formação que eu já elaborei, que já coloquei, já enviei para várias escolas, uma formação grande de 9 horas, é onde para os educadores. Para os adultos, para toda a comunidade educativa, para todos os pais, para realmente o adulto perceber outra forma de comunicar com a criança. E nesta ecologia abrange o quê? Abrange Maria Montessori, abrange a atenção plena, o mindfulness, abrange a PNL, que é a base, porque foi lá que a Maria João se transformou no sentido de saber comunicar não só com a criança, mas também com o adulto, porque o meu problema na altura eram os adultos, não eram as crianças. Problema em que aspecto? O meu problema em termos de me saber dar, porque quem me conhece mais perto, digamos assim, quem me conhece sabe que eu falo não só a nível verbal, mas com todos os poros e com todos os sentidos. E isso muitas vezes era usado contra mim. Eu não sabia usar isso, não é? Não sabia usar as minhas expressões, não sabia usar o meu sentir. Eu usava contra si em que aspecto? Acusava-na de overacting, era isso? Sim, és muito dramática, não leves as coisas tão a peito, isto não é contigo, não te metas, tudo muito assim. Sim. E até chegou a um ponto que eu disse, não pode ser, então, mas se eu não tenho problema nenhum com crianças, porque ser educadora sempre foi um sonho, desde sempre. Eu era criança, eu era babysitter de crianças, isto é hilariante, mas realmente o que aconteceu foi que eu cheguei a um ponto em que, mas se eu me comunico tão bem com crianças, por que razão é que eu tenho problemas, entre aspas, com os adultos? E depois o mais engraçado foi a querer partilhar aquilo que eu ia aprendendo sobre a PNL, sobre o mindfulness, tudo que eram novas abordagens, e queria transmitir aos adultos. Não absorviam? Não só os pais, as suas mas também? Sim, não me levavam a sério. O não levar a sério. E então a ecologia ficou muito tempo na gaveta por isso. E a ecologia vem daí, da questão de uma abordagem ecológica, no sentido em que tenta aglutinar diferentes abordagens, mais a sua sensibilidade, e tentar criar ali uma ferramenta, digamos assim, ou melhor, um momento formativo que ajude os pais a chegar melhor às crianças, é isso? Sim, exatamente. É essa a intenção. E lá está, este momento de estarmos em casa, digamos assim, permitiu-me fazer coisas diferentes e não ter, apesar de todos os medos e receios, porque quem está aqui dá a cara, claro. leva com tudo, não é? Claro. No sentido bom e mau. Sim. E é isto. Muito bem. E então está a começar tudo do zero. Isso é sempre bom. Mas esta conversa não é sobre ecologia, certo. É também, mas principalmente porque a Maria João, apesar de gostar da ecologia, a Maria João vai sempre beber outras fontes. Pois. E o Dr. Alfredo é uma das fontes. Boa. Se me permite até, dizendo mais, porque a Maria João gosta da ecologia, a Maria João não para de aprender, não para de investigar, não para de explorar. Se nós queremos crianças curiosas, como tantos de nós dizemos, não podemos ser nós depois os educadores a engolir essa curiosidade. Não podemos ser o professor que teve a formação inicial e que a partir daí não lê mais nada além da Maria. Não podemos ser a educadora de infância que se fica pelas OCEP e não tenta pesquisar mais nada. E nesse aspecto a Maria João vai sempre à procura. E não procurem só as formações que dão créditos, por favor. Pois, é o que eu peço.
são os docentes todos, por favor. Sim. Todas as áreas. Não vão só atrás de créditos, por favor. Sim, é fácil explicar porquê, porque se nós na educação, eu sendo uma pessoa da psicologia da área educacional, se nós na educação lidamos com seres humanos e que têm cérebro, e é fácil para nós entendermos que se o cérebro é um órgão plástico e é um órgão que está sempre a aprender e sempre a reorganizar-se, é fácil que o que aprendemos fique desatualizado, porque pode não estar à altura das novas descobertas e das formas como o cérebro se vai adaptando. E então, quando nós temos formações que estão desenhadas para cumprir o objetivo de dar um crédito ou desenhadas para cumprir o objetivo de dar uma certificação, isso vale o que vale. Não quer dizer é que tenha o valor que nós queremos que tenha, que é o valor que seja impactante na criança ou no jovem. E essa é a diferença, porque realmente a última formação, e apesar de eu ainda não ter feito consigo aquilo que eu quero, porque está ainda nos planos, que é uma mentoria mais prolongada, mas a última formação que fiz consigo foi exatamente da pedagogia da persistência. Oh, Maria João, já agora vou ser chato. Não foi a última? Não foi a última, boa, isso mesmo. Aprendemos isto agora com a Maria Leite, há pouco antes do direto começar, a Maria Leite perguntava à Maria João, Maria Leite é a minha filha, ela perguntava se lembrava da última vez que foi de filho ao parque. E a Maria João lembrou-se da vez mais recente. E a Maria Leite queria dizer a última, aquela que foi mesmo a última. E a Maria João, como já tem uma filha de 18 anos, não sei como, também foi maior aos 16, não? Menos, está bem, doutor, menos. Ela terá ido uma última vez ao parque com essa filha de 18 anos. E essa última vez que nós levamos o nosso filho ao parque ou outro tipo de iniciativa, é uma vez que nós não sabemos qual é que foi. É interessantíssimo. Então, foi a formação mais recente. Tem feito várias e outras. Corretíssima, mais recente, exatamente. E foi realmente essa que... Mais uma vez, o doutor, ao dar a formação, porque quem não foi tem que fazer, tem que ver, qualquer uma escolha, porque há um leque de temas para escolher. Há sempre um bichinho que o doutor lança, não é? E depois façam, o que é que isto vos diz, não é? E quando, porque realmente eu usava muito a palavra do equilíbrio. Exatamente, e a expressão que nos traz cá, então começamos por aí, não é? Do equilíbrio, não é? O maior erro, a frase, o maior erro na educação é o equilíbrio. Exato. E eu fiquei, ok, calma, deixa-me cá ver, não vou falar nada, deixa-me ouvir até ao fim para perceber. E depois não é que fez todo o sentido? Sim, obrigado. Não é que fez todo o sentido. E é verdade que às vezes nós escolhemos palavras exatamente para causarem um efeito e depois as palavras têm que ser desmontadas e temos que chegar lá. Mas realmente, e não temos aqui muito tempo, mas eu acho que dá para passar esta mensagem. A mim, como uma pessoa da psicologia, assusta-me que, de uma forma tão intensa, se tenha espalhado a ideia de que para educar bem é necessário haver um equilíbrio. E isto assusta-me em vários níveis. Assusta-me porque, para já, quando nós pensamos na questão do equilíbrio, nós estamos a fazer sempre, porque no equilíbrio, se nós imaginarmos uma balança, nós temos um prato e o outro. Como se na educação existisse apenas os pais que apoiam e, do outro lado, os pais que não apoiam. Os pais que são permissivos e, do outro lado, os pais que não são permissivos. A ideia de equilíbrio tem este problema. É uma ideia que leva a educação para um campo de uma dicotomia. Ou fazemos assim, ou fazemos assado. E por mais que se queira dizer o contrário, a questão é que, quando nós verbalizamos esta coisa do tem que haver um equilíbrio, nós estamos a apontar para uma dicotomia, parecendo que na educação há os pais firmes e há os pais desleixados. E mesmo que esta não seja a ideia da pessoa que está a dizer isto, tem que haver um equilíbrio, isto de boas intenções está o inferno cheio. A questão que passa para a cabeça dos pais é mesmo essa. Automaticamente, a maioria dos pais, quando ouve falar tem que haver um equilíbrio, o pai automaticamente se posiciona. Eu sou permissivo, então vou ser autoritário. E hoje em dia,
O que tem acontecido com mais frequência é o contrário. É os pais pensarem assim, tem que haver um equilíbrio. Então eu sou autoritário, então eu vou ser de outra maneira. E como há uma dicotomia, essa outra maneira fica a maneira desequilibrada, fica a maneira permissiva. Doutor, antes de continuar, porque depois lá vamos chegar à cereja, na minha última live eu falei exatamente sobre a ecologia não ser nem branco nem preto, mas ser um leque de cores, uma palete de cores, de ferramentas para ser usado na educação. E é engraçado porque depois, no fim, quando o doutor depois explicou, eu pensei assim, é isto, Maria João, é isto. A expressão da paleta faz todo sentido, porque, inclusivamente, a questão da paleta, ao contrário da questão do equilíbrio, traz para a psicologia dos pais uma ideia de que eu inclusivamente, posso rodar nesta paleta. Eu, às vezes, posso estar mais aqui num determinado dia, no outro dia pode ser necessário que eu esteja mais ali, ou noutra situação. Enquanto que no equilíbrio, não. Eu ou estou de um lado, ou estou do outro. Dizer que é no meio não há nada, que era outro ponto onde eu ia chegar. Quando se diz que é o equilíbrio, isto acaba também por ser tão vago que se permite tudo e o seu contrário. E que permite, por exemplo, que pessoas venham dizer temos que apoiar, e depois, passado um mês, dizem bem, mas também temos que ser firmes. Quando, na verdade, o apoiar também tem firmeza e a firmeza também tem apoio. E porquê é que as pessoas usam facilmente esta questão do equilíbrio? Porque, no fundo, as pessoas precisam ou querem passar uma mensagem fácil. E o fácil não é uma paleta. O fácil é, nós temos pouco tempo, diga-me lá. Eu sou bom ou sou mau? Eu sou um pai permissivo ou sou um pai... E nós, como temos pouco tempo, nós temos ir por ali na parentalidade. E então, se eu apanhar alguém a dizer-me não, você tem que ter esse equilíbrio, foi muito autoritário, não seja mais permissivo, respeite. Então, eu jogando a palavra respeito, que é tão completa, e tão vaga, e tão vasta, e tão grande, cada pai pensa que está a fazer o correto. Porque cada um vai interpretar à sua maneira. E isso é um perigo na parentalidade. Mas eu até podia, enquanto pensei no que me ia dizer, acrescentar aqui mais uma coisa. Porque este maior erro dos pais, ele tem estas duas caras. Um erro é os pais pensarem que é a forma como eles pensam que educam que vai fazer a diferença. E aí eu lembro-me das suas palavras iniciais. Não interessa o que os pais pensam. Interessa se eles estão a comunicar, porque falou na comunicação. Interessa se eles estão a comunicar isso bem às crianças. E há muitos pais que pensam que basta saberem para isso estar a chegar aos seus filhos. E não é assim. Porque a criança pode interpretar os sinais de uma forma ou de outra. E isso é que conta. E é essa análise que nós temos de ser capazes de fazer. E não apenas encher-me a mim de rótulos. Porque eu agora sou da parentalidade X. O que interessa é olhar para o puto. Eu olhar para o puto. E ver se o puto está a praticar hip-hop, se tem um interesse, se toma conta dos gatos ou se mata os gatos, se manda manguitos à professora ou se toma conta da professora. Não me interessa o rótulo que o pai está a colocar. A si próprio. Pronto, este erro desdobra-se nisto. E depois, não é uma questão de haver um equilíbrio, é uma falsa questão. A questão do equilíbrio polariza. Na verdade, nós estamos num momento da sociedade que está aí para aí. Inclusivamente em termos políticos, nós estamos a ter um espaço político algumas pessoas que ganham a vida dividindo brancos e pretos. Como? Dividir para reinar. Com certeza. E pronto. E na cabeça dos pais, esta linguagem é tão simples que às vezes entra eu era muito permissivo, tinha que ser autoritário. Ou então, realmente eu sou muito autoritário. Deixa-me lá então fazer tudo o que o menino quer. E isto custa a algumas pessoas que falam de algum tipo de parentalidade. Custa, porque elas dizem, mas eu nunca disse que era fazer o que o menino quer. Mas é essa a mensagem que tem passado.
propositadamente, porque é isso que dá canal. Porque nós agora, assim que falámos numa paleta, metade das pessoas já mudou para o Festa é Festa. Porque as pessoas querem realmente que alguém lhes diga: olha, você faça assim, você faça assim. E isto é mais complexo do que apenas dar as ferramentas. E isto agora falou das pessoas que vão ver o Esta é Festa ou o Big Brother ou seja o que for. Por mais lives, diretos que façamos, e muitas vezes estou a zeros, estou a falar para mim, porque também me estou a ouvir e ajuda-me, não nos podemos esquecer que não é haver só diretos. Há que fazer formações a sério, no sentido mais profundas. Há que tirar dúvidas com quem queiram tirar. Se preferem um psicólogo, o Dr. Alfredo, se preferem só uma educadora e uma terapeuta educacional, tem a Maria João. Com certeza. Coisas a sério, porque nos diretos, é como aqui, nós aqui estamos a falar do direto, de um bocadinho da sua formação. Sim. De pedagogia da persistência. Nesse aspecto, eu vou-lhe dar uma fórmula para fazer diretos, porque realmente não vai conseguir. A fórmula é o que as pessoas dos diretos, que com muita audiência é dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas lá está a ver, doutor, aquilo que eu disse há pouco. É porque é fácil falar fofinho, dizer coisas muito redondas, porque a pessoa está a passar ferro, está lá em casa e está a ouvir uma pessoa, no fundo, com uma poesia. E está a dizer coisas que a pessoa quer ouvir, tipo, quem erra também cai, quem não cai não se levanta. E com os meus 37 anos quase, a fazer 38 agora no dia 7, isto pode levar o tempo que for preciso. Eu só quando for velhinha é que se calhar vão conhecer a ecologia educacional, não faz mal. Sim. Mas não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não vou responder a perguntas que queiram fazer. De branco ao preto? Respondo sim, mas de uma forma mais completa e com a pessoa. Sim. Porque nos diretos eu faço só o geral. Sim, e o geral é exatamente o geral. Certo. E eu agora, naturalmente, eu assumo também que também já fiz e vou tentar às vezes dizer grandes verdades, mas é verdade, é na profundidade que as coisas se resolvem, é quando nós estamos cara a cara com uma pessoa que as coisas se aprofundam e não é propriamente num direto, tem toda a razão e nesse aspecto partilho consigo, porque olha, a expressão até é assim, não é com dicas soltas de parentalidade que as pessoas lá vão. Nós aqui no máximo podemos dar um direcionamento, mas não é uma dica solta. Mas o ser humano adora uma dica solta. Inteligência emocional no minuto. Há dois tipos de inteligência emocional, a cocó e a xixi. E o ser humano partilha logo. Uma frase feita, tirada de um livro em português do Brasil, porque não há montanha nenhuma que não acabe numa planície. Mas, partilhando isso, nós estamos realmente numa planície. E nós temos que ir profundos, temos que ir ao alto e não andar ali apenas na superfície. É uma realidade. Mas olha, independentemente de serem dicas fáceis ou não, noutros sítios, pelo menos que alguém ouça essas dicas fáceis, que fique a pensar um bocadinho e já é bom. Pronto, vamos ver lá. Por isso é que eu lhe dizia, quando alguém faz como está a fazer, que é decoração, é sempre bom. E tenho agora o prazer de estar aqui, Ana Pedroso, presente consigo também, que eu sei que é uma pessoa que a admira, e sei que é uma pessoa que a Maria João admira também, e está a dizer maravilhosa, e nesse sentido é o exemplo de uma pessoa que também faz as coisas com o coração. E daí eu também aceitei o rap dela quando me convidou para o que convidou, porque são pessoas que fazem as coisas com coração, com verdade. E aí todos vamos dar pequenos erros, ou vamos ter divergências, porque eu acho que é mais por aqui, eu acho que é mais por ali. Agora, temos que ter a verdade em cima, e às vezes a verdade é esmagada pelas máquinas de marketing, e pronto, e nós temos que andar nesta dicotomia, porque também temos que viver, mas a nossa verdade continua a ser aquilo que é mais importante. E há pouco eu brincava consigo, antes do direto começar, porque o filho estava aí a fazer qualquer coisa, e está aí um ser humano. Eu disse: estou a entrar no direto, mano. Está aí um ser humano. Sim, porque ele vai ter jogo amanhã, a Bia tem o hip-hop, o Miguel é federado de futebol, então adoro. O amigo vai contar onde é que era. E ele respondeu, em vez de responder, disse: não, está no grupo.
Eu disse ao filho, ok, está no grupo, mas se ele está a perguntar, ele está a pedir ajuda, então ajuda. Quando tu, mas ele estava a fazer o correto, ele não estava a dar o peixe, ele estava a dar a cana. Essa realidade, essa verdade é muito importante. E lá está, precisamos, no fundo, de educadores que apostem no seu desenvolvimento psicológico e não apenas nas frases mais bonitas de se ler. E parabéns pela iniciativa da sua formação ter 9 horas, porque realmente é preciso um espaço e um tempo para as pessoas respirarem, poderem fazer as suas contas, zangarem-se consigo, voltarem a fazer as pazes, e nesse sentido o tempo é um fator importante, sim. E é engraçado como à medida que o doutor está a falar, eu estou a pensar que realmente quando nós nos focamos em algo, neste caso, para mim, a educação, ter pessoas à nossa volta, não é preciso muitas, mas ter pessoas no sentido de nós nos modelarmos e usarmos como referência. Eu gosto muito e já o sigo há bastante tempo, o Dr. Alfredo, apesar de, ao princípio, quando o ouvia, pensava, mas ele disse mesmo isto. E depois, ao ficar ali assim a reciclar a ideia, pensei, espera lá, a ideia dele era esta. Sim, então, sim. Isto é o que faz movimento. Eu corro esse risco e lá está. E eu acredito que a maioria das pessoas de bem e do bem acabam por chegar lá, embora eu nem sempre vá pelo caminho mais fácil, não é a primeira pessoa a dizer-me isso. E por acaso na formação onde esteve, eu não sei se foi na sua, se foi na outra, houve mesmo um bate-boca com uma das participantes. A participante, mas você está a dizer isso, e eu não sei o que, mas diga lá, mas qual é que são as suas fontes? E isto é importante. É importante porque, havendo conflito, há também progresso, não é? Agora, é claro, os conflitos têm que ser de coração. É aquela questão de as duas pessoas nobres são aquelas duas pessoas que podem divergir em algumas coisas, mas não se zangam por isso, não é? E nesse aspecto, quem trabalha na educação tem que fazer esse pacto. E o pacto é o bem-estar da criança e do jovem. Esta mãe usa a meditação. Com certeza, esta mãe usa a meditação. Por exemplo, está a funcionar com este miúdo. Eu tenho que perceber porquê. Este pai levou o miúdo para uma terapia alternativa. Está a funcionar. Eu tenho que perceber porquê. Nós temos que tentar perceber na realidade como é que as coisas estão a funcionar bem para poder realmente fazer como dizia. Eu depois pego na minha maneira de ser e vou pôr em prática. Diga, doutor. E depois é assim, cada pessoa em contexto de formação também tem a sua maneira de ser, não é? E a sua forma de ser. Eu acredito nisto, que é uma pessoa num contexto de formação tem que trazer alguma coisa, porque senão aquilo é uma conversa de amigos. E a pessoa na formação tem que assumir os seus PowerPoints e dizer isto é assim, para mim isto é assim. Se nós também cairmos depois, às vezes, numa mentoria, por exemplo, nós também nos colocamos em causa. Mas na minha maneira de ver, que é a minha, lá na formação, eu estou ali senhor de algo. Porque é algo que eu ando a pensar há 19 anos. E para mim é esquisito uma pessoa num minuto dizer eu não concordo. Não, desculpe lá, não concordo. Não há tempo para termos essa discussão. Porque pronto, mas isto é uma maneira de ser. Agora, cada um tem a sua, sendo que o denominador comum tem que ser as crianças, os jovens, o que é que eles estão a tirar disto? Como é que isto está a ser útil para eles? Há pouco o doutor falou da forma como a criança interpreta essa informação. Ótimo. E isso foi um dos pilares da ecologia, foi exatamente perceber... Está aqui um mosquito. Foi perceber, através dos meus filhos e dos meus alunos, né, que são faixas etárias diferentes, não é? Que os meus filhos já são maiores e a faixa etária como educador é sem falar da creche, dos 3 aos 6. Dos 3 aos 6, certo. Dos 3 aos 6, certo. Que é o pré-escolar, que eu não gosto da palavra pré-escolar, é como se a escola onde eles estão não fosse escola. Pré-escolar. Sou mais do jardim de infância. Certo. Gosta mais de jardim de infância? Gosto. Gosto porque o nome está apropriado. Está mais apropriado. Seja como for, a forma como a criança muitas vezes interpreta algo que o adulto disse, apesar de ter dito com as melhores das boas intenções, obviamente, às vezes é o contrário daquilo que a criança percebe. Com certeza. E foi isso que
clique, foi aí que começou eu a pensar nisto. Desde 2018, lá está, a partir de 2018 eu comecei a utilizar em mim, cá em casa, no sítio onde estava, a utilizar certas ferramentas e comecei a perceber, espera lá, que é possível fazer diferente. Com certeza, com certeza. E na formação com o doutor, e quando explicou exatamente sobre o não poder haver um equilíbrio, porque há outros fatores, digamos assim. Exatamente, que, é um quadrante, não é? Há outros fatores que nós adultos, independentemente de estarmos na educação ou não, mas somos pais, e às vezes esquecemos. Mas estamos na nossa sociedade, não é? Estamos em sociedade e eu sou muito apologista de, como diz o ditado, não é? É necessário realmente uma grande família, uma sociedade para educar os jovens, as crianças. E realmente, desde a contina, não é a contina que se diz, mas pronto. Assistente operacional, assistente exatamente. Toda a gente, perfeito. Desde o senhor do portão até à senhora que está a fazer na cozinha, não é? Todo assistente da cozinha, todos têm que ter uma base sobre comunicação com a criança, porque estão em contacto com elas. Ponto. Não é? Claro que isto é muito trabalho. Com certeza. Isto para lhe dizer que realmente a cereja no topo do bolo, não desvendando muito, porque quem quiser saber mais, faz favor de fazer a formação com o Dr. Alfredo Leite, a Pedagogia da Persistência, que aconselho Pedagogia mesmo. Pedagogia da Persistência, sim. Exato. Então, para si, qual foi a cereja no topo do bolo? Foi exatamente o quadrante, não é? O quadrante, em que realmente, mais uma vez, mostrou ali uma paleta de cores, muito não bem. No sentido... Não era nada que eu já não soubesse, é que o mais triste disto é que as pessoas têm que ter noção que não é nada que já não saibamos, sim. Mas que realmente nos esquecemos. Sim. Sim. Temos que andar mesmo, temos que nos ir atualizando e não esquecer que realmente existem outras coisas. E falou do apoio, não é? No quadrante estaria o apoio e a exigência. Então deixe-me ir lá, deixe-me ir a duas coisas aí muito importantes que disse e depois já vamos ao quadrante. Quando vou dar aqui o exemplo do contar histórias. Eu vou arriscar dizer assim, qualquer ser humano é capaz de contar uma história. Porque contar uma história está na nossa maneira de ser. Só que às vezes nós, com o crescimento, nós esquecemos isso e nós temos que ir resgatar. E também na parentalidade nós temos isso. A nossa biologia deu-nos isso. E a nossa cultura foi-nos dando isso. Às vezes nós temos que ir resgatar. E às vezes é em nós próprios. Uma formação de 9 horas pode ser um sítio onde eu me vou reencontrar comigo. Não para ouvir só coisas novas de ciência espacial, mas para às vezes ouvir aquelas coisas que eu precisava ouvir naquele momento para me reencontrar comigo e com a minha forma de educar. Portanto, nesse sentido, o ir resgatar é muito importante. E antes ainda de ir ao quadrante, dizer assim, eu vou-lhe dar um exemplo de agora e com todo o cuidado para não entrar aqui em nomes nem em casos concretos, mas eu estou a acabar um trabalho específico de mentoria com uma criança, com um jovem, um miúdo. Acabei agora. Mas foi com a mãe, a sessão de hoje, por várias razões. E um dos dramas do dia de hoje foi, isto eu vou dizer, foi um docente que disse uma frase ao miúdo. E eu não vou dizer a frase concreta, mas vou dizer uma frase igual, que é: tu és mesmo sacaninha, como os outros dizem. Isto foi dito da boca para fora, isto foi dito sem pensar. O que me interessa é que na cabeça do miúdo isto está a bater. O que me interessa é que na cabeça do adulto deveria interessar que significado é que a criança deu a isto. Porque, lá está, nós não podemos só dizer que amamos, nós temos que demonstrar que amamos. E quando eu digo, estou a falar dos maridos e das mulheres, não é? Não basta dizer eu amo, que eu tenho que agarrar na pessoa, tenho que mostrar. E com as crianças é parecido neste sentido. Eu não posso também dizer da boca para fora, porque é ao contrário. Enquanto nós adultos precisamos de ações, as crianças também. Mas a questão é que nós adultos gostamos de palavras bonitas, as crianças também. Mas a questão é que as palavras das crianças magoam. Porque se eu disser és um sacaninha à Maria João, se calhar a Maria João interpreta de uma maneira. E um puto com 11, 12, 13 anos pode interpretar de uma forma literal e aquilo fica-lhe a matutar na cabeça.
E nós temos um adulto que não é capaz de fazer agora uma coisa que é dizer ao puto: desculpa, eu não queria dizer isto. Isto para o puto ia ser uma coisa, epá, em privado, não era preciso ninguém ver. O adulto dizia: eu não quis dizer aquilo. Porque tem provas de que o puto está a matutar naquilo. Mas este adulto faz ao contrário, que é: mas eu não queria dizer aquilo. Então eu vou negar até que disse. E nesse sentido nós temos que ter muito cuidado na forma como comunicamos com as crianças, na forma como falamos, pronto, na forma como mostramos as coisas. O cérebro delas está noutro momento de construção e às vezes elas são literais, há umas mais sensíveis que outras e podemos deitar tudo a perder com a forma como colocamos as palavras. Eu assino por baixo em tudo. Eu senti. Deixe-me só aqui no Insta dar uma palavrinha muito grande aqui à Ana, do projeto Hana Histórias, não é? Narrativas, histórias, agora não sei o resto, valha-me Deus. É histórias, Ana, desculpa. Histórias, afetos. Narrativas. Não. É? Histórias, afetos, narrativas e falta uma outra. Ana, diz-me. É que ela, exato. Eu sei, a Ana estava aqui a dar os parabéns e eu fico muito feliz. É uma educadora de infância de grande mérito. O projeto Ana, há 1000 anos que ela está online, todas as 21 horas, dia não sei quê. É incrível, não falha. Alma. Exatamente. É história. Não, histórias, almas, narrativas e afetos. Começámos mal, foi exatamente. Exato. Histórias, alma, narrativa. Ana, e a Ana tem quase tudo. Tem alma, tem histórias, tem narrativas e afetos, tem tudo. Portanto, faz o pleno. Está tudo. Não, mas é muito importante esta. Ainda no outro dia falei com uma colega minha sobre isto, que é nestas partilhas, eu não ter vergonha de lhe perguntar se queria fazer um direto. É nisto, é juntarmos todos que estamos pelo supremo interesse da criança. Exatamente. Com coisas diferentes. O doutor é psicólogo, eu sou educadora, a Ana é educadora, certo. Eu gosto da parte da comunicação de uma outra área, a Ana gosta mesmo de histórias. Exatamente. Eu as histórias gosto de usar como metáforas. Sim. Então, a Ana Pinto, a educadora Ana Pinto, tenta que as histórias, a Lucília Murilo estava ali a dizer-nos, está atenta, alma, tenta sempre colocar as histórias, histórias infantis, mas que possam ajudar o adulto a ser o melhor educador. Portanto, é também uma forma de comunicar. É maravilhoso. E eu no outro dia pensei na Ana, já há algum tempo atrás. Ela é uma excelente convidada. De falar em público, eu levei uma história do Coelhinho Branco. Sim, eu acho que vi no seu Instagram, sim. Para adultos. Não foi? Eu vi no seu Instagram. Vi, sim. E foi delicioso. Tenho pena de não ter gravado tudo desde o início, porque a pessoa que estava a gravar disse assim: Maria, desculpa, mas é que eu fiquei tão vidrada que eu esqueci de gravar. E eu, ok, então está bem, estás perdoada. Isso é bom. Mas é muito bom quando nós estamos juntos para fazer algo, juntos no sentido de perceber que é necessário fazer algo, não em picardias de és melhor que o outro e és... doutor, eu tenho o maior respeito pela psicologia, adorava saber mais, mas neste momento sou educadora. E ótimo, então, é ótimo. Não querer ter papéis que não são os nossos. Claro. Eu acho que é no juntar e não no ultrapassar. Com certeza, okay? Absoluto. Eu fico muito feliz que a formação da persistência tirou o que quis tirar e o que pode utilizar para si, para a sua vida, mas houve ali um ponto que lhe tocou e que lhe tocou de forma particular e ficou mais curiosa sobre isso, e é assim que nós vamos crescendo, não é? E para o ano quero vê-la lá no Congresso da Felicidade a falar da ecologia para a felicidade. Fica já aqui uma cunha metida a Ana Pedroso, temos aqui a palestrante. Muito bom, doutor. A Ana é a minha mentora espiritual. Eu gosto de... Às vezes as pessoas começam a dizer: mas tu andas a estudar tanta gente. Eu não. Só da parte espiritual, Ana Pedroso. Ótimo. Da PNL, o Jorge Dias. Na educação, da parte da psicologia, o Dr. Alfredo Leite. Maravilha. E a psicopedagogia, que é uma brasileira que eu admiro imenso, que é a Isa Binatel. Só. E é isso tudo transformado com a sua maneira de ser, com as suas ideias, com a sua experiência de vida, porque tem experiência de vida, tem filhos, tem marido, tem vida, tem emprego, tem não sei o quê, isso tudo é que vai fazendo as coisas acontecer. Exatamente, e leva o tempo que for necessário.
Então pedirmos aqui aos pais pensarem assim, abandonar a questão do temos que haver um equilíbrio. Eu nem na vida gosto disso do equilíbrio. É para equilíbrio nada, é para beber, é para beber, é para comer, é para comer. Não há equilíbrio para ninguém. Então a questão é pensarmos na parentalidade não apenas num eixo de, por exemplo, aqui deste lado não é exigente e do outro lado é exigente. Exatamente. Não é um eixo do exigente ou do não exigente. A questão é pormos um quadrante e nós vamos pôr assim. De um lado vamos pôr o não exigente e na outra ponta vamos pôr o exigente. Mas depois no vertical nós temos lá os pais que apoiam e em baixo os pais que não dão apoio. E obviamente que nós queremos é ficar no quadrante da direita, superior direito, que é ali onde estão os pais que apoiam, mas que são exigentes. Portanto, fazendo um resumo, é isso mesmo, é os pais que apoiam, mas que são exigentes. Se quiserem outra forma de dizer isto, é o amor com firmeza. Apoiam e são exigentes. E vejam como as pessoas, há pouco eu falei da polémica, não sei se foi na sua sessão, por acaso uma das mães que me interpelou era psicóloga. E por acaso eu pensei, não lhe disse, mas pensei, você veio para aqui mal, porque a sessão era para pais. Mas tudo bem, ela também era mãe. E a cabeça dela, ela até me ouviu dizer, mas você está a dizer para sermos duros. E eu, por acaso, por uma questão de avaliação minha, eu gravo as minhas sessões. Eu não disse duros, é firmes. Só que na cabeça daquela pessoa, o preconceito com a firmeza fê-la ouvir que eu disse que os pais têm que ser duros. Não, é firmeza com amor. Amor com firmeza. É naquele quadrante superior direito que nós temos que nos estabelecer. Não há uma dicotomia entre ser firme e dar apoio. Nós podemos dar apoio e ao mesmo tempo ser firmes. Dizendo até por outras palavras, quando nós estudamos, acompanhamos uma família que de fora as pessoas dizem que é uma família que dá muito apoio, que dá muito afeto, mas que a criança tem sucesso, nós quando vamos analisar bem, eles dão apoio, mas eles são firmes. E o contrário também é verdade. Quando nós analisamos uma família que às vezes as pessoas de fora dizem eles são muito rigorosos, mas se a criança tem sucesso, nós vamos analisar e eles juntam um enorme afeto e calor àquela relação. Portanto, não é propriamente o que os pais dizem que são e não é propriamente tomarem partido. É eles perceberem que isto de educar é muito complexo, há um leque realmente de coisas que nós podemos fazer e é perfeitamente possível que esteja no mesmo lugar o amor e o afeto. Ou melhor, o amor e a exigência. O afeto, o amor e a exigência. A exigência está onde? Está nas regras que nós criamos na nossa família, nos valores que nós queremos assumir para a nossa família, está no cumprimento destas regras e o afeto está onde? Está, por exemplo, no saber comunicar, falar, para a criança ouvir. Eu não me importa que o pai me diga porque eu vou pela parentalidade positiva, mas depois eu pergunto assim, o seu filho fala para si dos problemas que tem? E o pai, não, ele não me conta problemas, então isso para mim já não conta. O pai, que é afetuoso realmente, o filho conta os problemas que teve. Então, estes são fatores que são fáceis de medir. Há regras, há valores, as coisas lá em casa estão organizadas, tudo bem. E depois, os filhos são capazes de contar os problemas aos pais? Eles falam uns com os outros? Ou a mãe, em vez de estar a falar com os filhos, está a tirar um curso de parentalidade? Eu quero ver depois essa mãe a falar. Muito bom, muito bom. Acontece muito. Hoje em dia, nós estamos a assistir a um fenómeno que é as pessoas estão a tirar um curso para depois poderem dar um curso. Elas não estão propriamente a tirar o curso para melhorarem. Inclusivamente, põem o filho de parte para poder tirar aquele curso e colocar isso no rótulo. E depois, no terreno, educadores de infância, professores, têm contactado com crianças difíceis. E porquê que elas são difíceis? Elas não são difíceis. Estão difíceis. Porque elas estão desamparadas. Porque no grito e no insulto
há desamparo, mas na permissividade e no abandono também. Então não é o equilíbrio que temos que ter, é ao mesmo tempo. Eu vou citar aqui, já agora fica bem uma citação, Jane Nelson, 1980. Jane Nelson é uma psicóloga. Eu ainda não tinha nascido. Pronto. Mas a Jane Nelson está baseada no Alfred Heller, que é um psiquiatra já de 1800. Portanto, aí nem os seus... Não é? A Jane Nelson quem é? A Jane Nelson é uma velha, que acho que ainda está viva, não sei, olha, morreu. Agora não sei, deve estar viva a Jane Nelson. E ela, em 1980, o que é que ela queria? Pega das teorias do Alfred Adler e de outro psiquiatra, e ela cria um movimento que se chama disciplina positiva. Mas a própria Jane Nelson, para que ninguém perverta as coisas, no primeiro princípio da tal educação, ou melhor, disciplina positiva, não é educação, é disciplina, no caso dela, ela diz que tem que ser kind and firm. Kind and firm. Ora, às vezes, os nossos gurus dessa área só ficaram pelo kind. Kind. E há pais que estão meia hora à espera que o filho saia do carro. Porque tem que ser kind. E isto acontece. E os pais que dizem, olha, queres vestir casaco, veste, não queres vestir, não veste, queres comer, comes, não queres comer, não comes, queres sair do taekwondo, sais do taekwondo. E isto perverte as coisas. A mulher já diz há muitos anos, a Jane Nelson, kind and firm. Não é equilíbrio. É ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, kind and firm. É possível ser. Ao mesmo tempo, kind and firm. Como é que isto se traduz? Cuidado e firmeza. Pronto, cuidado e firmeza. Ou então, se quiserem outra tradução, é ver os nossos gurus dessas parentalidades, eles apenas traduziram a Jane Nelson. Portanto, se tiverem preguiça de ler em inglês, leiam os nossos gurus. Mas quem quiser ler o original, a Jane Nelson, ela tem um site, está lá a explicar tudo. Kind and firm. Kind and firm. Significado e pertença, que é o segundo princípio que ela lança. E depois o terceiro. Aquilo tem que resultar a longo prazo, a ação que nós temos com a criança. O quarto, ela diz assim, é importante que aquela ação desenvolva alguma competência na criança. E depois na quinta ela diz que é importante também que a criança se sinta capaz. Mas ela nunca se esqueceu de dizer kind and firm, no primeiro princípio, ao mesmo tempo. E quando a doutora agora estava a falar, lembrei-me de uma situação pessoal. Lá está, quando o filho, há alguns anos atrás, disse, depois de um jogo que correu muito mal, eu quero sair do futebol. Pois. E nós tínhamos acabado de sair do futebol e fomos diretos para um espetáculo da irmã. Isto, quem tem filho. Exatamente. Ele foi roupa toda do Olímpico e fomos assistir então à Bia. E na cadeira, juntei assim a cadeira, e naquele momento em que ele me diz isso, em vez de ter dito, ok, faz o que tu quiseres, ou não vais fazer, ou seja, de um lado ao do outro, sim, não é? Sim, são estas sim, muito bem. Perguntei-lhe, mas por que razão? O que é que aconteceu? Então, com exercícios simples, mas que lá está, dá trabalho a nós, mas nós é que temos de ter esse trabalho, por isso é que somos os adultos, não é? Bem visto. Já que temos esta pompa, também temos de ter a responsabilidade, não é? Com ele ali a meia hora, antes da irmã dançar, fizemos ali um prós e contras. Boa, não é? boa. Um papelinho que eu tinha ali na carteira. E ele começou a perceber que o único negativo que ele tinha para sair do futebol era porque aquele jogo tinha corrido mesmo muito mal. E eu fiquei tão feliz pelo triunfo dele olhar para os prós, não é? E dizer assim, epá, eu realmente estou... pois é, olha, pois foi. Claro que com ajuda minha no sentido, olha, lembras-te neste jogo assim, o que aconteceu? Olha, tu lembras-te quando os teus amigos te fizeram aquela surpresa? Lembras-te dos teus anos que vocês ganharam o campeonato? E então, ele ficou a olhar para o papel e ele guardou o papel, chegou a casa e guardou. E cada vez que ele tem essas coisas de, não fosse ele gêmeos, não é? Isto eu gosto muito dos signos. Que maravilha. Aí ele é assim, uou. É, ou é peixe ou é carne, não é? Aquela coisa assim. Mas também tem o bom de, quando está mal, também rapidamente vai para o bom no sentido de ver as coisas novas. Então ele guardou aquele papel no espelho dele do quarto e nós temos esta atividade cá em casa que é escrevermos no espelho. Então ele volta e meia escreve no espelho algo que ele quer relembrar, nem que seja eu sou capaz. E é isto que se faz uma educação. Para mim, no meu sentir enquanto mãe, enquanto educadora, para mim é eu vê-lo a escrever no seu espelho
porque foi uma atividade que ficou e que ele utilizou e que vai utilizar sempre. O escrever no espelho, o chamar-me e dizer, olha mãe, vai lá ver o que é que eu escrevi. E às vezes nem percebo muito bem, porque a letra e tal, no espelho é um bocado difícil. Não, é com o risco dos olhos mesmo. Mas isto para dizer que dá trabalho, só que nós quando somos pais e admitimos que trazemos uma criança ao mundo, ou quando decidimos que vamos para a docência, ou quando decidimos que vamos trabalhar como assistentes operacionais, exatamente, é perceber que neste poder de adulto há a responsabilidade de ter uma coisa que se chama paciência, flexibilidade e criatividade. Estou-me agora a lembrar destas 3. Então, eu posso resumir essas numa palavra? Sim, claro. Paciência, flexibilidade e a outra qual foi? E criatividade. Adoro, criatividade. Adoro os 3. E eu gosto de resumir numa. Posso? Claro. Então deixa-me fazer-lhe um pedido primeiro, posso? Sim. O pedido que eu vou fazer é, se na sua formação de 9 horas não tem lá esse exemplo que contou agora, deve incluir. O que a Maria esteve agora a explicar é psicologia pura e é isto que eu vou dizer agora por palavras minhas. Vou repetir. O que esteve a contar do seu filho, do que aconteceu no futebol, dele querer sair, isto é psicologia pura neste sentido. Um jovem não ganha consciência porque falam com ele. Um jovem, por saber uma coisa, por exemplo, que o tabaco mata, ele não tem consciência de que o tabaco mata. Saber não é ter consciência. Tirem notas aí. Saber é diferente de ter consciência. Um jovem, para não fumar, para se acalmar, para fazer coisas produtivas, não basta que ele saiba. Ele tem que ter consciência. O trabalho da educação é ganhar, ajudar a que a criança e o jovem ganhe consciência. É a consciência que dá o domínio sobre nós próprios. Então, a Maria resumiu aqui o que a psicologia explica sobre como é que se desenvolve consciência numa outra pessoa. É através do desdobramento linguístico. Ou seja, a pessoa consegue consciência quando explica ao outro alguma coisa. Então, o pai tem que fazer menos conversa, fazer menos sermões, escutar mais, metê-lo a ele a pensar, obrigá-lo a ele a dizer, pô-lo a ele a escrever, pô-lo a ele a apresentar. E assim, o pai, o educador, consegue um desdobramento linguístico. Ele vai conseguir falar e quando ele fala, ele melhora o cérebro dele. Mas lá está, dá muito trabalho. É escutar mais do que falamos, é fazer boas perguntas, muitas perguntas, e isso vai fazer com que ele tenha o desdobramento linguístico, ou seja, que ele consiga explicar aos outros aquela situação. E aí ele vai ficar mais forte e mais perto de ser o que domina o seu corpo e o seu comportamento. A outra coisa que eu ia dizer era, por outras palavras, a Maria o que fez foi não deixar que o miúdo tivesse sido logo o juiz daquela situação. Porque o miúdo é um miúdo. Ele não pode ser logo o juiz. Eu não quero ir, então não vais. Não quero comer, então não comas. A professora é parva, pois é. Não pode ser. Um adulto tem que assumir esse papel, dizer, calma, tu nesta hora não és o melhor juiz. Então, eu vou fazer perguntas, eu vou fechar a boca, vou-me calar e vou escutar. E isto faz com que o miúdo pense e com que ele ganhe consciência. E é assim que se educa. E pouca gente fala nisto. Mas isto que disse agora tinha que estar na sua formação. Escreva isso outra vez. Pesquise desdobramento linguístico. Pesquise formação de consciência. E é assim, com esse exemplo concreto, que nós conseguimos que um jovem fique mais próximo de fazer aquilo que ele quer. Porque às vezes o jovem quer não desistir, mas não consegue. Quer não fumar, mas dão-lhe para fumar e ele fuma. Quer não se matar, mas ele acaba por se matar. Portanto, isto no fim da história leva-nos todos, leva-nos sempre e a todos há um problema grave das crianças e jovens andarem deprimidos e ansiosos, um problema grave de haver suicídio nos adolescentes e esse problema evita-se, não é com dicas,
e com pistas práticas, mas é com um aprofundar das coisas e com um envolver de coração no funcionamento da psicologia humana. Então eu vou dizer agora então como é que eu traduzia as palavras que disse. O adulto, seja ele professor, pai ou educador, ele tem que ter criatividade, flexibilidade e fanhoco, que eu já não sei o que é que escrevi. Fanheque. Ai, paciência. Eu escrevi fanhuco. A minha letra também já não percebo. Então eu vou traduzir para mim. É verdade. Um educador, um professor, um pai tem que ter maturidade. Sejam homens, pá, ou mulheres, pé, mas sejam adultos. Sejam os adultos da relação. E o que nós temos aí é pais que são miúdos na cabeça, que ainda vivem quase debaixo das saias da mãe. Maturidade. Uma pessoa que tem maturidade é criativa, é flexível e tem paciência. E o que nos falta a nós é desenvolvimento psicológico para termos maturidade. Eu fui mãe aos 19. Sim, isso ter-lhe-á trazido alguma maturidade, esse choque da maternidade, não é? Foi... Bem, enfim, foi maravilhoso, mas foi maravilhoso. Marido? Diga, não percebi. A filha é do seu marido, como está atualmente? Não. Não, eu imaginei que não. Foi de outra Porque relação. lá está o nível de maturidade disto tudo, não é? Sim, sim. Porque não é compatível no sentido em que realmente não se trata só de valores, porque realmente eu tive uns grandes pais. Exato, eu imagino, pois. Iram estudar e ter a Beatriz e até fui trabalhar e tudo, mas por opção minha. No sentido em que eu estudava, tinha a Bia e ainda fui trabalhar para ter os gastos normais e não estar a sobrecarregar os meus pais. Mas isto só para dizer que a maturidade não tem a ver com idade. Não. E não tem a ver com às vezes com coisas de mas eu agora já trabalho. Sim. Ou porque já fiz muitas coisas. Ok, mas essa experiência deu-te maturidade. É que às vezes a experiência não dá maturidade. É verdade. É perfeito. Da mesma forma que uma criança um jovem de 19 anos pode ter uma maturidade diferente de outro jovem de 19 anos. É exatamente isso. Quando eu falo em maturidade, eu estou a falar de psicologia. Nós temos um fator biológico e temos um fator psicológico. E há adultos com 40 anos que são imaturos. E por isso são pouco criativos, são pouco pacientes, são pouco flexíveis, não sabem fazer sexo, porque são imaturos. Então eles não vão conseguir educar. Então eles, antes até de ler um livro de parentalidade, eles deviam preparar-se na sua maturidade. O ser feliz neste sentido, a pessoa... porque isto é muito giro, estás a falar, João, falaste com o teu filho, ok, mas naquele dia estavas bem disposta. Há dias em que realmente uma pessoa não está bem disposta, mas isso eu não vou deixar... Quando estou mal disposta, eu não deixo de ser mãe, pois não. Com certeza. Então, não tira férias a parentalidade. Exatamente. Não tira férias. E a pessoa tem que ter a noção, ok, aproveita. O que é que tu gostas de fazer? Olha para ti. Responde lá. São de 5 minutos a ler. Aproveita, os miúdos estão na escola. Tens 5 minutos a ler. Não é, como muitas vezes eu via, pais a passar o dia inteiro na praia e irem buscar os filhos de chinelos. Exatamente. O pai doa quem doer. Exatamente. Um dia, fazer isso um dia, ok. Exatamente. Não façam sempre. Sim. Não façam. Eu gosto. Pensem só, se vocês estivessem no lugar da criança a vir a chegar os vossos pais, Sim. de chinelo no dedo, como é que vocês se sentiriam? Sim. É porque a escola pode ser muito boa, mas a criança prefere sempre estar com os pais. E ainda é assim. É essa a prioridade. Família e depois a escola. Não é? E então o pessoal ter a noção do que é que gosta, do que é que quer, o que é que faz feliz. Para depois saber também ensinar ou praticar isso com a criança. Porque realmente o que se vê é adultos que não sabem ser maturos porque não sabem o que é que querem, porque nem sequer sabem o que é que lhes faz feliz. Não, isso é tão bonito ter ido por aí, porque às vezes é difícil. Ainda há pouco falava com uma pessoa que me dizia que o nome psicologia positiva, a ela lhe traz uma ideia daquela psicologia positiva. Ela pensava que a psicologia positiva era andarmos todos a hilar, e é... E realmente às vezes os nomes têm este problema. E às vezes falarmos em felicidade, também parece que é
agora também está na moda dizer que fala-se demasiado em felicidade, mas no fundo, se quiser usar a palavra felicidade ou a palavra bem-estar, vai ao encontro disso, que é verdade, um adulto que não tenha descoberto o seu propósito, o seu lugar na vida, ele não consegue atingir também a sua maturidade e tem toda a razão. E às vezes nós pensamos que estamos a fazer o certo, que é trabalhar, 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 e depois de vez em quando vamos ao Pingo Doce e depois trabalhar, 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 e a vida não é isso, porque não é isso que nos desenvolve, não é? O que nos desenvolve é tirarmos também tempo para as coisas que nos fazem sentir bem e que nos fazem estar connosco próprios, para podermos crescer e desenvolver essa maturidade. No seu caso, por exemplo, a Bia, quando nasceu, tinha 19 anos. Não tinha a maturidade suficiente, mas pode ter aproveitado essa experiência de vida para ir desenvolvendo essa maturidade. E para aos poucos, a Bia ter sido bem educada. E eu, se calhar, até o seu filho mais novo, ganha mais com isso porque tem uma mãe ainda com mais recursos. O mais engraçado é que se eu lhe disser que aproveitei mais o primeiro ano da Beatriz do que do Miguel. Em que aspecto? Aproveitou como? Aproveitei em termos de me dar. Porque aos 19 anos deu uma possibilidade de ter não a consciência de agora, mas uma consciência do na altura. Ou seja, eu agora tenho a minha bebê, vou poder estar em casa com ela. Usufruir desse momento? Viveu essa maternidade? Exatamente. E a gravidez também? Também. Sem dramas? Sem dramas, além dos enjoos e porque sociais. Teve esse apoio dos pais? Tive esse apoio dos pais e o mais engraçado é que porque isso foi tudo em Lisboa, não é? Eu via e sentia olhares, eram das pessoas mais velhas, com a idade já da minha avó, sim, que na altura da idade delas, na minha idade, já estariam casadas e com filhos também, mas acharam muito mal eu estar grávida. Exatamente. Então, rapidamente, fiz um que se chama um cagagaró, não sei se sabe o que é. Não, mas estou a imaginar. Cagagaró. Pronto, cagagaró. E aproveitei a Beatriz muito mais nesse sentido. Maravilha. Não tinha a preocupação do adulto, do trabalho e tudo mais, que já tive na idade do Miguel, tive com 24, que já trabalhava, e aos 3 meses e meio tive que o deixar para ir trabalhar. Exatamente, exatamente. Então, e que já foi uma gravidez diferente, porque já estava à procura de trabalho e, enfim... por isso é que eu muitas vezes digo, eu tive o privilégio de ainda não ser adulta, mas ter aproveitado com uma outra consciência um bebê, um filho, não é? Um recém-nascido, sem este looping de sociedade e de trabalho, de horário, o que é que eu tenho para fazer e contas e tudo mais, porque isso estava tudo assegurado pelos meus pais. Exatamente, nesse aspecto teve uns pais fantásticos nesse aspecto, não é? Quando eu falo da parentalidade no sentido da maternidade, sim, porque a psicologia educacional também dá mentorias a recém-mamãs, é exatamente elas perceberem que uma rede de apoio não é alguém que fique com o filho, claro, para que ela vá trabalhar. Não. É que ela permita que ela fique com o filho, pois, e que consiga gerir o que está à volta. Exatamente. E já agora, para quem tem aí bebés, ou para quem tem amigos que têm bebés, a ir lá à casa visitar a mãe, em vez de estarem ali a chatear, mais vale lavarem a louça, ou olhar para qualquer lado e fazerem qualquer coisa, do que estarem ali a olhar para o bebé e a pressionar a mãe com esse tempo. É chegar lá à casa, olhar, olha, preciso lavar isto, dobra-se umas toalhas, põe-se uma roupa a passar e é melhor. Leva-se um pirex. Exatamente, com um empadão e congela. Exatamente, os croquetes ou um empadão. Isso é que é ajudar, não é? Ir para lá fazer conversa, ainda a recém-mãe ainda é que vai fazer um chá para as visitas, não é? E estás muito gorda ainda, claro, então, mas tens água. Mas o bebê dorme assim, não, mas devia dormir assim. Epá, não. Exatamente. Não, dar essa privacidade. Se ela pedir ajuda, tudo bem. Se não, é deixar o máximo possível na sua privacidade. É muito engraçado como realmente as conversas são como as cerejas e quem tem uma linha tão bem definida como eu acho que tenho, e o doutor tem de certeza que já está nisto há mais tempo do que eu, porque realmente vai tudo ao encontro daquilo que estamos a falar. Pois.
não é? E é Esta o rede de bem-estar da apoio. criança, e é o tudo para a criança e o jovem, porque lá está, como já tinha dito há pouco e veio a Maria João, eles não pediram para nascer, não pediram para estar aqui, e este nosso esforço de pensar nisto de uma forma mais ativa vale a pena. Eu gosto muito da Maria Montessori, não Certo? só pelos materiais, mas por toda a linha de pensamento que Maria Montessori teve em relação à criança já naquela altura. Exatamente. E a Maria Montessori também tem 10 princípios que foram traduzidos por um pesquisador que eu também gosto muito, que é o Gabriel Salomão, que um dos princípios penso que é o último, que fala sobre o adulto deverá estar sempre na sua melhor versão para atender a criança. Que maravilha. Estar na sua melhor versão não quer dizer que esteja sempre sorridente. Perfeito. O que a criança precisa é que realmente o adulto seja natural naquilo que sente. Eu estou chateada, filho, tens razão, estou chateada, mas não é contigo. Olha, estou chateada porque este assim assado me está aqui a tirar do sério. Mãe, eu não gosto nada de ver assim. Filho, tens razão, olha, bora lá fazer qualquer coisa. Porque senão a criança vai pensar que é com ela. Claro. Ou o adulto vai pensar que está sempre sorridente, porque assim é que é uma educação. Claro, sem dúvida. A criança vai pensar que é com ela. Essa melhor versão, ou por acaso é engraçado, eu escrevi um texto que não tem nada a ver com isto, mas que a conclusão era essa, que era, se nós não tivermos força para estarmos bem por nós, pelo menos olhemos à volta e saibamos o impacto que vamos ter nos outros. E as crianças têm que ser as primeiras a ser o alvo dessa nossa motivação, não é? Quando nós estamos bem, e lá está, o bem não é estar sempre a rir, mas é quando nós somos autênticos e conseguimos pôr por palavras e conseguimos criar uma comunicação, as crianças só têm a ganhar. É aquela diferença, um adulto no seu melhor, é aquela diferença entre nós sabemos que as crianças imitam os adultos, isso é óbvio, mas nós queremos mais. Nós queremos que as crianças emulem os adultos, emulem. A palavra leva-nos a... Não é bem o imitar, é... A criança olha para o adulto com alguma admiração, quer até superar a maneira dele estar. Não é bem o imitar como se fosse um macaco a imitar. Modelar. Eu gosto muito desta palavra. Exatamente, é semelhante ao modelar. E para isso o adulto então tem que pensar, então eu tenho que estar aqui na minha melhor forma. Eu tenho que ser uma pessoa que procura soluções. Eu posso estar triste, mas eu procuro soluções. Eu até costumo dizer, tenho isto organizado na minha cabeça, mas não é fechado, mas que é, o adulto procura soluções, o adulto pode dizer que está triste, o adulto pode dizer que está zangado, tem que dizer, tem que partilhar. O adulto só não deve mostrar-se desorientado. É a única linha que eu traço, que é, como ele é o adulto e ele é o responsável, ele que se mostra desorientado em privado, ou junto dos amigos, ou procura um psicólogo. Agora, perante as crianças, se nós desmoronarmos e dizer, então eu já não sei, então isto na cabeça de uma criança tem ainda muito mais impacto. Então o adulto perante a criança tem que... Estamos mal, isto está mal, mas o pai diz que é por ali e nós vamos conseguir. Mostrar isso é sempre importante e é isso, mostrar o seu melhor. Sem fingir, mas elevar o seu jogo e estar na melhor das suas capacidades para ajudar os miúdos a seguirem o seu caminho. É isso mesmo, doutor. E nisto já passaram uma hora, já passou uma hora, já viu? É verdade, no instante, sim senhora, no instante. Mas para rematar a nossa conversa e para não nos alongarmos, porque lá está, estas redes não permitem que seja mais do que uma hora, no sentido em que o pessoal dá todo frouxo. Exato. Mas o bom teria que ser assim meia hora, mas eu acho que meia hora também não é nada. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu gostei muito de estar aqui consigo. Obrigado pelo convite mais uma vez e lá está, tem toda a razão. Nunca pare de falar, porque quanto mais não seja está-se a organizar, guarde os seus vídeos, lance-os mais tarde. Basta uma pessoa ver para fazer a diferença e lá está-se a organizar. Como eu dizia há pouco, nós temos que pôr os miúdos a falar, então nós também temos que o fazer. E nem que seja para ninguém. E há sempre uma pessoa a ouvir, quanto mais não seja mais tarde, uma gravação. Por isso continuo, porque isso vai solidificando a sua maneira de estar na educação. E às vezes, às vezes não, é para mim também. Isto não é, porque isto é diário, porque muitas vezes eu ouço aqui, mãe, tu bem podes praticar mais a ecologia. Com certeza, com certeza.
Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Sem Não dúvida. é fácil, Claro, não é? claro. E quando estou aqui a falar, não é só para dar a Claro. conhecer e para partilhar, é também para eu ouvir-me, Com para me certeza. ajudar lá, para reprogramar tudo outra Eu vez. há pouco dizia que era preciso maturidade, mas a maturidade também não é um todo e nós todos temos dias melhores e piores e por isso é natural que eles lhe digam, não é para ser em casa de ferreiros de pau, mas às vezes também com certeza que há aqui qualquer coisa que não corre bem. Faz parte. E mais engraçado é que eles gostam de usar até para picar, não é? Exato. Estamos a falar de 18 anos e 12 anos, Sim, não é? sim. A proteção já começa a ser diferente Com e há que certeza, saber com também certeza. Eu inibo mais conhecê-los. vezes, eu quando tenho trabalho e estão outras pessoas no escritório, em casa, eu também me inibo de falar, porque às vezes parece que eu estou a falar e penso, mas será que eu faço assim? Mas estamos todos em construção. Exatamente, exatamente. Doutor, muito obrigada por este bocadinho maravilhoso. Aqui no Insta estamos a receber muitos Que maravilha, corações. que maravilha. É pena não conseguirmos ler, mas aposto que estou a dizer coisas espetaculares. E não... A Ana está aqui a participar, Que maravilha, a que falar maravilha. sobre este debate de ideias, é muito engraçado, porque realmente, apesar de eu querer deixar o doutor falar, mas eu gosto mesmo de falar também, Boa. não é uma questão de saber mais, não, é mesmo a partilha, porque acho que é assim que se aprende. Sem dúvida nenhuma, É sem dúvida nenhuma. E ainda bem que estão a gostar e fiquei mesmo muito, muito agradecida e fiquei muito contente desta nossa partilha. Obrigado, Se na primeira vez eu estava muitíssimo nervosa, porque nós já fizemos uma live juntos, já há algum tempo Agora atrás. já está mais crescido, já está, é a maturidade de quem se chega à frente, de quem arrisca fazer, de quem falha, de quem volta a tentar, e é isso que as nossas crianças, agora já estou com a educadora Ana Pinto, que diz as nossas crianças, na altura soava mal, parecia que tínhamos filhos em conjunto, mas eu hoje entendo a expressão dela. As crianças são todas nossas, como disse bem. São nossas, são do assistente operacional, são da pessoa que está na porta, são dos tios. Todos nós que lidamos com elas temos uma intervenção e uma interferência na sua educação. E por isso, sempre que nos damos, estamos a melhorar. E a Maria João está a melhorar também. E antes estava aí nervosa e agora está aqui já no StreamYard. Qualquer dia está, já não sabemos aonde. Muito bom, doutor, muito bom. Olha, fica já aqui para quem não foi assistir, que assista à pedagogia da persistência, aconselho muito. No outro dia fizemos também para jovens, para pais de jovens. Isto é outra coisa maravilhosa que eu admiro do doutor, é a facilidade e ainda bem que chega não só aos adultos, porque é psicólogo, ok, tudo bem, mas a parte de chegar às crianças. No outro dia, até começar, agora que já ninguém está aqui a ouvir, um destes gurus da parentalidade, porque eu chamo-os de gurus, porque eles às vezes também dizem, eu não sou especialista, há pessoas que dizem que sou especialista, eu sou especialista, pois isto é o meu trabalho, não vou ser especialista. Eles gozam comigo, no geral, não é comigo, eles não conhecem. Eu não sou especialista. Pronto, esses gurus no outro dia um dizia assim, até era uma, como eu trabalho com pais, dizem que eu devo adorar crianças, mas não é assim, eu não tenho que adorar crianças, tenho pena, eu adoro e desconfio, uma pessoa que só trabalha com pais, mas que não tenha aquela pica das crianças, porque os putos, curiosos como são, espontâneos, verdadeiros, sem porras, sem merdas, eles é que nos levam para cima. Agora os adultos caretas, chatos, aborrecidos, zangados e tristes, pronto. Agora, eu acho que sempre... Como? É? Adultos que adoram os mimimis. Mimimis e popopós e tararãs. Eu sou doutor, para os mais inteligentes, como uma ironia. Mas as pessoas, há outros que não percebem, mas há outros que percebem. E mimimis, é o doutor XPTO e o tiriri, olha como diria a outra, xiriri, é o xiriri, o xibi, o xiroró. É assim. E é importante gostar de crianças, fica aqui esta dica. Mesmo o educador de infância que me diga, eu adoro o meu trabalho, só os putos é que atrapalham. Não pode ser, não pode ser. E uma pessoa que seja da parentalidade, mas eu tenho que dizer uma coisa, porque isto realmente agora voltou a falar de pessoal que é docente. Sim. Não pode. Devia ser logo excluído. Eu sou só professor, eu já ouvi isto, atenção, Sim. eu ouvi isto numa reunião pedagógica. Eu só sou professor ou sou educador das criancinhas não sou dos normais. Das criancinhas normais. Das normais. Dos anormais já não.
As outras, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para isto. Pois, Eu ouvi. pois, Eu ouvi isto há muitos anos. Não foi assim há tantos, mas pronto. pois. Pá, desculpem, não. Não tens habilidade. Das duas, uma ou arranjas. Certo, Vais-te formar, vais evoluir, certo, vais desenvolver em ti o teu desenvolvimento pessoal ao extremo, porque certo, precisas. certo. Ou então, minha amiga, deixa a docência. Com Vai trabalhar certeza, para outra coisa. com certeza, com certeza. Ok? Então, vamos falar de inclusão. Não é inclusão, é educação. Com certeza. Ok? São crianças. Acabou. Acabou. Eu nisto sou desde sempre. Ainda não conhecia bem Maria Montessori, ainda não conhecia bem, se calhar, Então, mas coisas. eu posso dizer porquê. Eu posso dizer porquê. Porque eu apontei aqui. É humanidade. É humanidade. A humanidade não se aprende na escola. A humanidade está em nós. É ser humano. Isso não é inclusão, é ser humano. E a Maria, às tantas, antes de ler, já era humana. E é esse fator humano que nós também temos de trazer às pessoas. Então não educa normais. Educa normais, o que é isto? Estamos onde? Não pode ser. Devia haver. Aqui no eu há pouco. doutor, aqui no Insta estamos a falar sobre. Há técnicos e o que é isso dito normal? Isso é uma pergunta. Sim, ok. mas nós estamos a usar aqui a palavra como a professora usou. Exato, há técnicos para isso, mas lá está, é para ser uma parceria, porque tal como eu preciso, por exemplo, de um doutor para ir à minha sala para falar sobre um tema, sim, eu não deixo de ser mais ou menos educadora para isso. Não. Agora, eu tive a capacidade de, já está a sair do meu leque de conhecimento, sim, eu não consigo, eu vou pedir ajuda a um outro especialista. Sim. Isto é trabalho. É verdade. E já agora fica aqui a dica, que é ler os relatórios. O puto tem um relatório. O que é que custa ler o relatório? É ler o decreto-lei, o 54, 53. É ler, é estudar. O trabalho lá está. Acabou na formação. Então, e depois o puto tem um relatório, ninguém lê aquilo. Um calhamaço, ninguém lê. O decreto-lei que fala da acomodação curricular, ninguém lê. Não, educar é isto tudo. É ler também os relatórios. Porque se é para educar os normais, amanhã estão lá robôs. E pronto, e acaba-se o emprego para todos. Se é para educar os normais, amanhã está lá um computador. E o puto aprende. Agora, nós temos que educar todos. É assim que é a base da nossa democracia. Educar todos, escola para todos. E isso temos que ir buscar todos à nossa humanidade. Eu, por exemplo, estive numa escola, antes de ontem, e perguntei, mas vieram os alunos todos? Todos. Fico feliz. Há aí programas que eu não vou dizer o nome, mas pronto, que é o Ubuntu, não sei o quê. É maravilhoso, aquilo é... Mas só vão alguns. Aqueles os putos mais fáceis. Os outros ficam para fora. E aqueles putos é que estão lá nos Ubuntu a ver filmes do Mandela. É trazer todos. Ou então mais, é trazer os anormais. Esses é que precisam. Não é? E essa professora que diz que não trata de anormais, ou que não trata só trata dos normais, era perguntar-lhe então a ela também quem é que educou, não é? Que alguém teve que educar a ela também. Ora, está. Pois, temos que nos educar a todos. E pronto, e é claro que faltam às vezes apoios e faltam às vezes, lá está, formações de qualidade, mas também temos que ir à nossa humanidade, não é? A humanidade de olhar para aquela criança e pensar, não a vou deixar para trás. Não é? No outro dia até ouvi aí num direto uma educadora de infância, Ana Pinto, dizia assim, aquelas crianças difíceis, e fazia assim. Depois dizia, essas é que são boas. Essas é que eu gosto. Aqueles pais difíceis. Esta é que é a magia. É ir aos difíceis. E eu acredito que essas pessoas, no fundo, quando fazem uma introspecção, elas pensam, caramba, é verdade, pá. Eu vou me encontrar melhor comigo própria. Eu vou ser então aquela pessoa mais feliz. Porque realmente estes miúdos eu gosto deles. Eu estou frustrada porque não estou a conseguir. Ou estou frustrada porque também estou cansada. Porque a vida do docente também não é fácil, não é? É complicado e é cansativo. E as pessoas realmente entram em burnout. E a pessoa, quando está no seu melhor, às vezes no fim de semana, a pessoa pensa, não, segunda-feira, mas pronto, às vezes na reunião os meus colegas também não ajudam, às vezes. Eu ainda hoje ouvi, também não vou contar isto, mas quem é que puser para trás na box, eu já não sei em que programa foi, acho que era do Cláudio Ramos, uma mulher, o marido desapareceu de Alzheimer, ou o irmão, ou o raio desapareceu. Eu estava ali a ver aquilo.
Entretanto, diz o Cláudio Ramos, isto é uma situação dramática, chamem a psicóloga para perguntar como é que lidamos com isto. Entra a psicóloga, então, doutora, como é que esta senhora lida com isto? Diz a psicóloga, não lida. Uma situação muito difícil, a vida fica em loop e não lida. E eu pensava, pronto, é isto, há psicóloga na televisão, metade das pessoas lá em trás dos montes que os irmãos apareceram, tudo a cortar os pulsos. Porque a psicóloga disse, não lida. Pronto, já arrumou ali a situação. Não pode ser, temos todos que melhorar o nosso jogo. Olhar para os miúdos e ver se o nosso trabalho está a ser bom para eles. E os professores também levam com colegas meus que também não percebem nada. Sim, tiraram o curso, ainda vão lá, agora vamos fazer um contrato com a criança, vamos fazer um contrato. Tu prometes não bater o teu colega? Se bateres, vais ter agora aqui um castigo. E o puto também olha para aquele contrato e pensa, olha, isto também esta psicóloga, em vez de agora ir fazer uma reciclagem, ainda está presa neste... Só estudou lá aquele autor antigo e pronto. E também não se deu, não se fez, não se construiu. Mas eu tenho pena em relação a... Eu não uso muito a televisão. Aqui a televisão quase não se liga. Ou bem. Então é para ver filmes, porque eu gosto de filmes. Eu sou masoquista. Vejo às vezes algumas coisas. Mas realmente às vezes eu começo a pensar, nós queremos pegar em alguma coisa que tem fundamentos e que não é uma questão de ser melhor ou não, mas queríamos, por exemplo, mostrar em algum sítio, é extremamente difícil. Por exemplo, eu nunca vi doutor na televisão. Exato, não vou, está difícil. Porque numa universidade. Está difícil, ir à televisão está difícil porque realmente, a meio eles têm que vender o calcitrim. Isto ninguém se engane. A meio temos que vender o calcitrim. Mas isto é na televisão e é também nos livros. A meio temos que vender o calcitrim. E o calcitrim não faz bem nem é ruim. E pronto, e às vezes esta é a sociedade que temos. E depois, quando as dores apertam, as pessoas procuram. Quando as pessoas precisam mudar a série, as pessoas procuram. É como no canal de desenhos animados da Disney, que depois entre um desenho animado e outro, que ainda é o canal que o pessoal gosta, não é? Que o mais novo ainda gosta de ver, séries, desenhos animados muito giros em relação a temas de família, e já não digo valores, mas realmente são valores também, a família Green, coisas muito engraçadas que eu tiro de ideias. Boa, atenção. Bem feito, não é? Eu gosto de ver, eu prefiro ver os desenhos animados, por isso. Mas no meio vem a medicação para a criança dormir. Caramba, a sério? E eu fico louca, eu fico possessa, a sério. E dá uma coisinha má. Mas é o que temos. Lá está. Depois lá. Por isso é que eu prefiro as minhas lives, prefiro esta hora que eu sei que o pessoal entra e sai e tal. Aqui alguém a dizer, e bem, e há outras pessoas que perdem tempo a ver estas coisas e pronto, e são... Olha, Maria João, quando eu comecei a trabalhar nesta área, o seu projeto chama-se Ecologia, não é? Ecologia Educacional. O projeto, quando eu comecei, chamava-se, e chama-se, quando começámos, chamava-se Mundo Brilhante. E é Mundo Brilhante porquê? É Mundo Brilhante porque realmente temos tido a sorte sempre de contactar com a parte brilhante do mundo. Que são estas pessoas que vão fazendo as coisas pelas razões verdadeiras. Eu, por exemplo, isto é interessantíssimo. Eu estive agora numa escola, na Figueira da Foz, e a professora mobilizou os sextos e os quintos anos para irem ouvir um homem falar de literatura e de valores e de competências. Mas ninguém quer saber disto. Amanhã, se entrar lá algum professor na escola e der uma chapada num puto, o professor é preso e toda a gente fala nisso. Mas o professor que teve anos a fazer um trabalho, anos a trabalhar, a fazer coisas, ninguém quer saber. A CMTV não é à toa que tem a influência que tem em Portugal, porque o ser humano e o português em concreto, se calhar, querem ver o sangue e querem ver as tragédias. E estas professoras vão fazendo coisas que ninguém sublinha. Ninguém sublinha. E pronto, e é uma sociedade que no fundo quer vender o calcitrim. E é pena, é pena. E nós podíamos ter feitos muito mais elevados se tivéssemos outro tipo de pensamento, e lá está. Aos poucos, se calhar, vamos conseguindo. O mundo brilhante são estas pessoas que tiram horas para ver coisas diferentes, são as pessoas que tentam, e a professora que tentou levar-me lá não foram só flores, porque não é fácil. O doutor às vezes está mal disposto. Mal disposto é mentira. O doutor está sempre no seu melhor, mas às vezes o seu melhor é uma poker face. O doutor faz assim.
E as colegas dizem para ela, ai, ele é muito antipático. E eu não sou antipático, eu estou ali, é como a Ermelinda Cabral está a dizer, estou ali pesado, não estou light, não estou, lá, estou pesado, até porque os putos precisam de se concentrar. Porque os putos do 6º ano a ir para a biblioteca para uma atividade vão assim. Eu vou fazer desenhos agora. Vão assim, não é? Ora, se está lá também uma pessoa, a sessão vai ser como? Eu preciso ter um peso. E às vezes a professora não percebe. Mas depois a sessão começa, elas assistem aos putos a ficar assim. E aí é que eu vejo as boas. Porque as boas derretem-se. Não é com o doutor. É com o clima que se estabelece. E aquilo, quando acaba, elas vêm dizer, ai, no início eu não gostei nada de si. E eu, pronto, é a história da minha vida. Ninguém gosta de mim no início. Mas depois, pronto, depois ficaram conquistadas pelos putos. Há uns que não ultrapassam este primeiro embate e amarram o burro, mas depois também não conseguem dizer nada porque os putos absorveram a sessão. E o Misha, que é um bandido lá da escola, no fim veio abraçar-me e veio a dizer, você é o melhor adulto que eu conheci na minha vida. E estas professoras que levam estas coisas são um mundo brilhante, como são as pessoas que estão até estas horas a ouvir isto. E não vamos vender o calcitrim. Mas devíamos vender, devíamos ter aqui um calcitrim. Nutricionista. Doutor, muito obrigado. Nunca tive tanto espetáculo. Mas pronto, não nos vamos alongar porque realmente eu ficava aqui a falar a noite toda e também ter família e também há tempo para tudo, não é? Maravilha, e se Deus maravilha. quiser. Muito obrigado. Podemos estar juntos. Obrigado. E queria agradecer mais uma vez ao pessoal todo que esteve aqui, que entrou, que saiu, que vai ver mais tarde. Estejam à vontade, o que importa é que vejam, partilhem, faz favor. Depois no canal do YouTube também vai estar lá, faz favor de subscrever. Isto é aquelas dicas, agora tem que ser, não é? Ermelinda Cabral estava lá também connosco no congresso, não era? Claro ela que estava também. Eu reconhecia, ela tem uma foto tão pequenina. É verdade, mas a Ermelinda Cabral, olha aqui a Helena Leite também, boa noite, Helena Leite. E a Ermelinda Cabral dizia muito bem, é uma vida de facilitismo com pessoas, andamos um bocadinho pela leveza, o homem light. A Ermelinda Cabral diz umas coisas muito acertadas. Eu é que não reconheci com não fosse ela professora de português, atenção. Não sabia, realmente não sabia, peço desculpa. Secundário, vou enganar agora, pois não? Do secundário, não sabia. Secundário, porque eu engano-me sempre, eu digo sempre que é do segundo ciclo, mas não, ela já é mesmo dos mais crescidos. Está aqui a Marta Martínez também a mandar-nos um boa noite. Fico muito feliz que tenham gostado deste bocadinho em que falámos deste mito que é o equilíbrio na educação. Não quer dizer que não tenha que haver um equilíbrio. Vamos todos pôr no mesmo pote todo o amor e toda a exigência, porque a exigência é amor e o amor é exigência. Uau! Agora foi mesmo top! Para terminar, a cereja no topo do bolo. Obrigado. Muito bom. Então vá. Noite, doutor, não saia daí. Doutor, não saia daí. Tá bem, obrigado. Beijo a todos. Obrigado, espero que gostem. Tchau, boa noite. Fiquem bem. Adeus.